Olá pessoal, dando continuidade então à nossa aula, nós vamos falar dos efeitos da corrente elétrica. Esse assunto está na página 74 e 75, inclusive eu recomendo fortemente a leitura dele, tá bom? Porque é um assunto que a gente realmente precisa ler para entender, ele é mais teórico da forma que ele é apresentado no livro, tá bom? Então, o que acontece? Quando a corrente elétrica percorre um condutor, ou seja, um material, condutor, essa corrente elétrica ela pode produzir vários efeitos. E aí tudo vai depender da intensidade da corrente elétrica e também de qual condutor que é. O primeiro efeito que nós vamos ver, então, é o efeito Joule, ou efeito térmico também. Por que ele tem esse nome, de efeito térmico? Porque quando a corrente elétrica passa pelo condutor, ocorre o aquecimento do condutor. E por que ele tem o nome de efeito Joule? Porque o físico que estudou esse fenômeno chamava Joule. Já é um conhecido nosso, né? Então, nós temos aqui o efeito Joule, ou o efeito térmico. E imaginem que, ao passar dentro do condutor, os elétrons livres, eles estão... como é que eu posso dizer? Em constante choque com os átomos do condutor. E aí, com isso, nós temos então a transformação de energia cinética, que é a energia do movimento, de movimentação, para energia térmica. E aí, por isso, nós temos o aquecimento, tá bom? E aí, então, o que nós temos aqui? Conforme vai passando a energia elétrica, a corrente elétrica aqui, nós temos a agitação das moléculas, então, dentro desse condutor. E, a partir dessa agitação, quanto maior a agitação, maior o aquecimento, ok? Então, por isso que nós temos o aquecimento do condutor. Como exemplo, nós temos, assim, vários exemplos de eletrodomésticos na nossa casa. Entre eles, nós temos ferro de passar roupa, chuveiro, nós temos também secador de cabelo. Todos esses equipamentos que nós lembrarmos, assim, geralmente, que usam aquela resistência para gerar calor, nós temos, então, esse efeito Joule ou térmico acontecendo, tá bom? Gente, só mais uma coisinha sobre o efeito térmico. Nós temos aqui que nele toda a energia elétrica consumida, toda não, boa parte da energia elétrica consumida, ela é para gerar calor e não luz, ok? Porque aí às vezes a gente fica relacionando energia elétrica com apenas luz e não. Nesse caso aqui, nós temos que 90%, geralmente, aproximadamente, 90% da energia elétrica ela é para gerar calor e 8% para gerar luz visível, ok? Passando para o próximo efeito luminoso, nós temos o efeito luminoso. O que acontece? Quando a corrente elétrica passa por um gás sob baixa pressão, ocorre a emissão de luz. Nós temos como exemplo aqui as lâmpadas fluorescentes, que inclusive são as mais recomendadas, para usarmos em casa, enfim, que elas consomem muito menos energia. Então, esse é um efeito que ele transforma, então, a corrente elétrica, a energia elétrica, em luz. E aí a gente consegue, então, relacionar ele, ter um exemplo, as lâmpadas fluorescentes que nós usamos. Bom, gente, já o efeito magnético, quando a corrente elétrica passa pelo condutor, ela forma, então, ao redor desse condutor, um campo magnético. Vou mostrar aqui para vocês o exemplo do livro, está na página 75. Nós temos aqui, então, a ilustração da figura A e a ilustração da figura B. Nós temos um circuito aqui com uma lâmpada, para indicar que está passando energia elétrica, corrente elétrica. E aí aqui nós temos uma chave. Como que funciona? Quando a chave está aberta, o circuito está aberto, ou seja, ele não completa aqui, a luz não vai acender. Quando nós fecharmos essa chave, a luz acende. E o que vocês reparam aqui? Essa daqui é uma bússola. O que acontece com a agulha da bússola? Aqui nós temos, não sei se dá para ver, para interpretar muito bem a imagem, mas é como se a agulha da bússola tivesse assim. E aí quando nós ligamos, aqui nós fechamos esse circuito e passa a corrente elétrica, ela vira assim.
certo? Nós vamos ver mais, né, sobre esse assunto em eletromagnetismo, assim que nós acabarmos eletrodinâmica. E ele é muito importante e tem diversas aplicações no nosso cotidiano, esse efeito magnético, em TV, em telefones e por aí vai, tá bom? Gente, então o penúltimo efeito que nós temos aqui é o efeito químico. Quando a corrente elétrica passa por uma solução, então, né, nós temos que ocorrem reações químicas e que essas reações elas conduzem à eletrólise. Tem uma imagem aqui para mostrar para vocês. Ó, esse daqui é um processo de galvanoplastia. O que é isso? A partir da eletrólise, né, que acontece, então, nós temos que ele consegue dar um banho com algum metal em uma peça. Então, quando nós temos, por exemplo, alguma joia que fala que está banhada a ouro, banhada, tal, muito provavelmente foi a partir do processo de galvanoplastia, ok? Então, o que ocorre? Nós temos, deixa eu focar aqui nesse. Imagina, então, que nós temos uma solução eletrolítica, e aí, ao passar corrente elétrica por ela, né, assim, ao passar corrente elétrica por ela, nós, então, temos esse processo de eletrólise, ok? Provavelmente, a eletrólise, se vocês ainda não viram, vocês vão ver mais em química. Não sei exatamente em qual ano, mas... E por fim, gente, nós temos os efeitos fisiológicos, ou seja, efeitos que ocorrem quando a corrente elétrica passa pelo corpo de qualquer animal, inclusive seres humanos, né? Então, quando a corrente elétrica passa, ela consegue percorrer o corpo de